Então vamos lá, pessoal, para deixar bem claro aqui então como funciona e como Aristóteles, né, apresenta a sua análise sobre a crematística, né? Nós estávamos falando ali, antecipando já, né, a crematística na forma do seu monopólio, né, com a estratagema do Tales de Mileto, mas vamos retornar aqui para o capítulo 9 do livro primeiro, né, que tem aí como título aqui na nossa edição da Vega, Origem, Desenvolvimento e Tipos de Trocas, a Moeda. Tá? Então é um dos capítulos mais interessantes, mais emblemáticos aqui deste livro, tanto do livro um como da política, né? Não que durante o conjunto da obra política Aristóteles não tenha vários outros momentos ali de, de análise profunda de algumas questões, né? Mas este capítulo aqui é sem dúvida um dos capítulos mais interessantes da obra, né? Que remonta aí, né? A discussões que mais tarde a economia política vai fazer, né? Lá com Adam Smith, com Davi Ricardo e depois também com Karl Marx, né? Sobre a questão das trocas, da questão da moeda, a ciência de acumular fortuna, né? Então aqui é um capítulo que interessa tanto a leitores aí da economia liberal clássica, não essa neobobageira que existe hoje aí da escola austríaca, né? Mas o liberalismo clássico ali vai beber neste capítulo aqui e partir de suas análises e discussões também deste capítulo, vão tirar daqui, né? E assim como as leituras marxistas também, o próprio Marx, né? Vai aprender bastante aqui com Aristóteles, vai usar o Aristóteles no seu Capital, né? Em outros textos, como Prefácio ou Contribuição para a Crítica da Economia Política, né? Onde Aristóteles, desculpa, onde o Marx, né, já começa a elaborar aquilo que seria um esboço do primeiro capítulo do Capital, né, onde ele vai falar sobre as relações de troca, a mercadoria e o dinheiro, né, questão do valor, que Aristóteles coloca aqui, mas os limites de seu tempo, como, né, bem colocou Karl Marx, talvez impediram que ele pudesse ter avançado mais, mas ele avançou muito aqui. Foi uma análise bastante profunda das relações de troca, né, do papel que o dinheiro exerce nessas relações e das artimanhas, né, que algumas pessoas acabam se utilizando, né, para se sobressair, né, sair na vantagem, né, na hora das relações de troca, sair no lucro, né, na hora das relações de troca. Então, a ideia aqui é ler este capítulo inteiro. Então nós vamos nos deter mais um pouco aqui no nosso vídeo, né, com este capítulo. Então o vídeo vai acabar ficando um pouquinho mais longo do que nós estávamos prevendo, tá? Mas para você que, enfim, se interessa pelo assunto e quer se esclarecer melhor, né, então vai valer a pena, beleza? Eu vou fazendo a leitura então aqui do texto, tá, pessoal? E aí, à medida que eu vou achando necessidade de colocar um parênteses aqui, né, vocês me desculpem aí que eu vou colocando, tá? Eu vou parando e vou esclarecendo algumas partes, então. Bem, o Aristóteles começa esse capítulo aqui da seguinte maneira. Então ele vai só dando uma geral do capítulo, né? Ele vai expor ali, tanto historicamente como logicamente, como que se dá o processo das trocas, né, entre os indivíduos, né, e o surgimento ali da moeda e do dinheiro como o agente mediador, né. E aí ele vai então aprofundar essa análise, né, chegando ali a sua crítica crematística ao comércio de retalho, né, que desenvolve ali uma forma de engenho, de artimanha, né, de acumular riqueza e aumentar as posses da riqueza por meio das relações de troca.
Mas vamos para o texto, e daí eu vou comentando com vocês, linha por linha aqui, porque esse é um momento interessante aqui da obra que a gente acha que vale a pena se deter um pouco aqui, com calma, né? Devido à importância da discussão aqui. Bem, diz o Aristóteles, neste capítulo 9 do livro 1, né? Neste ponto 9 do livro 1, aqui da edição da Vega. Tá? Existe, porém, outro modo de aquisição, a que a maior parte chama, e justamente, crematística, em relação ao qual parece não existir limite nem riqueza, nem de riqueza, nem de propriedade. Muitos supõem que é idêntica à anteriormente mencionada, né? Então, nos capítulos anteriores, ele estava falando ali da ciência econômica. Tá? Em alguns capítulos, vocês vão... em alguns capítulos, não, desculpe, perdão. Em algumas traduções, vocês vão encontrar aí ciência econômica, em outras, economia doméstica. Tá? Então, é bem complicado a questão da tradução desta palavra, da economia, tá? Oikonomia, né, em grego, tá? Que uns traduzem como economia doméstica, né? E em outras traduções vocês vão encontrar como ciência econômica. Tá? Então ele está se referindo aqui àquela que foi anteriormente mencionada, ciência econômica, que existe limite para aquisição de propriedade e de riqueza, né? E aonde se obedece ali, está de acordo com a natureza. Tá? Aqui agora a crematística ele está falando que não está de acordo com a natureza, vai dizer, né? A gente já chega lá, mas que também não existe limite nem de riqueza e nem de propriedade nessa crematística. Tá? Não há limite para a acumulação de riqueza e de propriedade. Né? Está dizendo que muitos supõem que é idêntica à ciência econômica, devido à afinidade entre ambas. E aí Aristóteles diz aqui, ó, na realidade não é idêntica a que nos referimos, mas também não está muito afastada. Uma é natural, né, a ciência econômica, a outra não, que é a crematística, né, provindo mais de uma certa forma de engenho e arte. Tá? Então aqui ele está novamente buscando esclarecer a diferença entre crematística e ciência econômica. Tá? Ou entre economia. Comecemos a discussão deste assunto da seguinte maneira. Tudo que possuímos tem um duplo uso, mas não no mesmo sentido. Um dos usos é adequado ao objeto, o outro não. Por exemplo, uma sandália tem dois modos de uso, como calçado e como objeto de troca. Então aqui, esta análise que o Aristóteles começa a desenvolver aqui, como eu disse anteriormente, ela vai ser retomada então na economia política clássica, ali com Adam Smith, Ricardo, depois Karl Marx, né, que é a análise sobre os valores, né, de tudo aquilo que existe, né, e é produzido pelo homem, né, como possuindo ali então um valor de uso e um valor de troca. Né. Aqui ele usa o exemplo do calçado, depois da sandália, né, então eu posso usar o calçado ou a sandália para colocar no pé, ou eu posso usar também ela para trocar por alguma outra coisa. Certo? Continuando então aqui o Aristóteles, para a gente não se embromar demais aqui. Ambos são modos de utilização da sandália. Aquele que troca uma sandália por dinheiro ou alimento com alguém que dela necessita, faz uso da sandália como sandália, mas não faz o uso próprio da coisa, ou seja, não usa a sandália para colocar no pé, né? Mas ele usa a sandália para trocar por outra coisa. É que esta, né, a sandália, não existe para ser trocada. A sandália existe para ser colocada no pé. Esta é a finalidade da sandália, né?
Foi com esta finalidade que a sandália foi feita. Agora, o que o Aristóteles vai problematizar aqui é que a crematística e o comércio de retalho vai mudar a finalidade de produzir sandálias. As sandálias não serão mais produzidas propriamente para calçar no pé. Mas antes de tudo, calçar no pé vai ser uma consequência, mas não uma finalidade. Vai se produzir a sandália com a finalidade de trocá-la, né, por dinheiro, e não para colocá-la no pé. E é aí que o Aristóteles vai, então, fazer uma análise dessa questão, deste problema, e apresentar a sua crítica. Bem, o mesmo acontece com outros bens, porque a troca abrange tudo, e tem a sua origem no fato natural de os homens possuírem mais ou possuírem menos do que é suficiente. Então veja, aqui só nesta frase aqui, ó, o mesmo acontece com os outros bens, porque a troca abrange tudo. Isso aqui dialoga muito, por exemplo, com a leitura marxista. Agora, a conclusão aqui dialoga mais com a leitura liberal, que vai defender então que os homens são, por natureza, né, propensos à troca, né, a relações de troca. Então, o homem é um animal que faz trocas por natureza, né? Como? Se fundamenta isso aqui em Aristóteles, né? E tem sua origem no fato natural de os homens possuírem mais ou possuírem menos do que é suficiente. Então, se a pessoa tem mais, ela troca o excedente dela. Se ela tem menos, né, ela vai em busca, né, de trocar com a pessoa aquilo que ela tem por excedente por aquilo que lhe falta, né? Que não é tão para satisfazer as suas necessidades, né? Bem, a premissa básica aqui das trocas, né? À luz dessas considerações, é claro que o comércio de retalho não é de natureza crematística, sendo que os homens vêm-se compelidos a fazer trocas na medida necessária da satisfação das suas carências. Então ele está dizendo que dentro dessa perspectiva aqui o comércio de retalho ainda não é crematística, quando eu troco a sandália por outra coisa que eu necessito. Veja que ainda não há dinheiro aqui. Há trocas, mas sem a mediação do dinheiro. Quando que o comércio de retalho se converte também em crematística? Quando surge a figura do dinheiro. Então vamos ver como é que o Aristóteles vai desenvolver aqui o raciocínio. É manifesto que a troca não tem, obviamente, qualquer função na primeira forma de comunidade, a família, mas apenas quando a comunidade cresce. Então veja, na família não existe comércio, não há relações de troca, tá, por dinheiro. Todos ali vivem numa espécie de comunismo na família, né? Os grandes defensores da família hoje, que morrem de medo do comunismo, né? Mal sabem eles que a família se fundamenta, por natureza, em relações comunistas. Tá? Mas quando a família cresce, né, a comunidade cresce mais, tá? Aí sim começa a surgir a questão das trocas. Tá? Se desenvolve mais. Né? Então veja o que diz Aristóteles. Ó. No primeiro caso, né, no caso da família, os membros partilham as mesmas coisas. Né? Sentam no mesmo sofá, usam o mesmo banheiro, se deitam na mesma rede, comem na mesma panela, desfrutam das mesmas alegrias, das tristezas, enfim. Família vive um comunismo, ok? Então aqui os liberais olham para isso aqui e falam, Aristóteles está meio comunista demais aqui em relação à família, né? Mas, de fato, uma família natural é assim que as coisas funcionam. Né? Estranho é a família, né? Depois vai se corromper aí quando o dinheiro passa a mediar a relação familiar, né? E não mais as relações naturais de afeto. Bem, no primeiro caso, os membros partilham as mesmas coisas, né? No caso da família, a propriedade é comum. Né?
é comunista, não é privada. Depois, quando vivem separados, continuam a partilhar muitos bens, mas trocam outros consoante as necessidades, como ainda hoje fazem os povos bárbaros que recorrem ao sistema de troca, né? Recorrem a esse sistema de troca, limitando-se a trocar produtos úteis. Então, os povos bárbaros aqui são os povos tribais, né? As chamadas comunidades primitivas ali, né? Então, esse termo bárbaro aqui ele é um pouco problemático, porque há correntes de pensamento que partem do princípio de que, bem, os gregos tinham uma política de escravizar os não gregos, né, que eles chamavam de bárbaros, tá? Não civilizados, mas isso não era uma postura de Aristóteles, tá? E inclusive Aristóteles foi acusado de ser um teórico que teria buscado fundamentar a escravidão dos povos bárbaros, tá? Não helênicos, tá? Isso não é verdade, pessoal. Isso não é verdade. Quem ficar até o final do nosso curso sobre a política de Aristóteles, nós vamos chegar lá nos capítulos em que o Aristóteles condena essa prática de escravização dos povos bárbaros, né? Mas aqui, só para ficar claro, quando o Aristóteles está falando dos povos bárbaros, ele está falando aqui dos povos tribais, que vivem nesta forma de comunismo familiar, que os bens são compartilhados, né, por todos, ok? Aonde se troca só produto úteis por produto úteis, né? Então ele usa o exemplo aqui, ó, por exemplo, recebem e trocam vinho por trigo e outras coisas dessa espécie. Pois bem, seguindo então o raciocínio aqui de Aristóteles. Esta técnica de troca não é nem contrária à natureza, nem tampouco a qualquer tipo de crematística, mas serve para preencher lacunas na autossuficiência natural. Sendo assim, foi a partir dela que surgiu, logicamente, a técnica de adquirir. Com efeito, quando o abastecimento do estrangeiro aumenta progressivamente, devido à importação de bens deficitários e à exportação dos excedentes, o uso da moeda foi adotado sob a pressão da necessidade. Então veja que agora surge aqui a moeda, né? Aristóteles então apresenta de maneira lógica e também histórica, né, o surgimento da moeda, né, para facilitar as trocas, né, que vão aumentando, né, conforme as comunidades vão crescendo, as famílias vão se ampliando, então as relações de troca elas vão aumentando progressivamente, né, as necessidades também, os excedentes também. Então o uso da moeda é adotado sob a pressão ali da necessidade para facilitar as trocas, né? Mas ele vai surgir, a moeda surge aqui, primeiramente, como um meio. É importante que fique claro isso daqui, né? Então, o Aristóteles, ele entende e defende que a moeda seja utilizada como um meio para as relações de troca. O que a crematística vai fazer com a moeda é transformá-la em um fim. Tá? E a forma mais elevada da crematística, que é a crematística a juros, né? O dinheiro é um fim em si mesmo. Tá? Uma aberração ainda maior que o Aristóteles vai explicar ali ao final. Tá? Mas aqui a moeda surge como uma necessidade e como um meio para facilitar as relações de troca. Bem, e aí segue o Aristóteles. Uma vez que as coisas necessárias às carências naturais não são facilmente transportáveis, os homens instituíram um contrato para cada parte dar e receber algo, uma convenção, tá? Tal que, mantendo uma utilidade íncita, tá, tivesse ainda a vantagem de se manusear facilmente, tendo em vista as carências vitais. Então ele está explicando aqui a questão lógico-histórica do dinheiro. Tá? Como é que ele vai se formando, tá? Surgindo, né, para facilitar as trocas.
tinha que ser um objeto que fosse útil e fácil de carregar, né? Então escolheu-se o ferro, depois a prata ou outro metal parecido, né? Determinando-se, primeiramente, o seu valor apenas pelo tamanho e peso. E, finalmente, fez-se a cunhagem de modo a evitar o trabalho da mediação, cunhando-se uma marca como sinal da quantidade de metal. Então vai surgindo aqui a famosa moeda na antiguidade, né? Onde tinha-se um símbolo ali de quanto ela valia, né? Antes essa medição era feita na balança, tá? Com esses metais. Tá? Então, digamos assim, foram produtos que foram se transformando ali em valores de uso universais, que podiam ser trocados por qualquer outro objeto, né? Só que o seu valor ali era medido na balança. Tá? Então essa questão do valor do dinheiro, né, é algo que o Aristóteles vai problematizar aqui e depois, mais tarde, né, de forma sensacional e genial, o Karl Marx vai fazer no Capital. Okay? Lá no seu capítulo 1, sobre a mercadoria e o dinheiro. Tá? Mas sigamos aqui com Aristóteles. Vamos ver o que tem aqui de liberal, o que tem que dialoga com os liberais e o que dialoga com o marxismo aqui na obra de Aristóteles. Uma vez que a moeda foi inventada, devido às necessidades de troca, surgiu seguidamente uma outra técnica de adquirir bens, o comércio de retalho. A princípio, foi provavelmente uma simples troca. Mas tornou-se mais sofisticado quando a experiência ensinou a fonte e os métodos de troca a partir dos quais se obteria o maior lucro. Eis a razão pela qual a arte de adquirir bens é vista como principalmente relacionada com a moeda, e a sua função consiste em procurar saber quais as fontes de máximo rendimento, uma vez que tal arte produz riqueza e dinheiro. Considera-se, frequentemente, a riqueza como apenas abundância de dinheiro, porquanto é devido ao dinheiro que existe crematística e comércio de retalho. Então veja, o Aristóteles mostrou ali que existem relações de troca onde não existe o dinheiro e relações de troca onde o dinheiro aparece, né, como um mediador, tá? E dando origem ao que ele chama então de comércio de retalho. Tá? Mas outras vezes, o dinheiro é visto como uma ilusão, como um fetiche, tá? Ou como uma convenção, uma relação social entre as pessoas, né? Um contrato, um acordo, tá? Algo que não é natural. Tanto mais que a mudança do padrão entre aqueles que o usam faz-lhe perder valor e utilidade para satisfazer necessidades. Um homem rico em dinheiro, aqui agora vem a crítica de Aristóteles aos homens que então passam a ter o dinheiro como a finalidade das trocas, né? E não só o dinheiro como finalidade da troca, mas o acúmulo ilimitado de dinheiro, porque é nisso que consiste a crematística, né? A busca pela acumulação ilimitada de dinheiro, de riqueza e de propriedade. Tá? E aqui nós temos a crítica, então, do Aristóteles, que daí vai de acordo com a leitura marxista, né? Fecha com o pensamento marxista, mas é ali o Aristóteles vai resgatar aqui o conto de uma história, né, da mitologia de Midas. Mas vamos ler aqui, né, onde ele diz aqui, ó, um homem rico em dinheiro encontrar-se-ia em dificuldade para satisfazer as necessidades de subsistência, né? Mais ou menos assim, tá? Digamos que o cara tá cheio de dinheiro, 1 bilhão de dinheiro na conta. Você coloca esse indivíduo numa ilha deserta, tá?
O dinheiro vai ajudar ele a sair de lá ou satisfazer essas necessidades, né? Não, porque o dinheiro só vale, né, como uma convenção social, né? E fora dela ele não vale nada. Tá? Perde seu valor total. Bem, estranha riqueza, diz o Aristóteles, né? Esta que não impede quem a possui com abundância de morrer de fome, tal como consta da história de Midas, o qual, devido à sua cupidez, transformava em ouro tudo o que tocava. Né? Então, o Midas na história, né, contando bem resumidamente aqui um mito do Midas, ele tinha, acho que, pedido para os deuses ali o poder de transformar as coisas em ouro, né, que ele tocasse. Né? E os deuses deram isso a ele, mas o que aconteceu foi que esse poder que o Midas tinha acabou se voltando contra ele, né? Porque ele não conseguia comer mais, porque tudo que ele tocava virava ouro e não tinha como comer ouro. Né? Então aquilo que para ele teria sido uma bênção que os deuses tinham dado, né, acabou se transformando, na verdade, em uma maldição, tá, para ele. Então ele pede depois para que os deuses retirem esse feitiço, né, e ele acaba o feitiço acaba sendo desfeito pelos deuses, né, mas para servir de lição a ele, né, sobre, enfim, a moral sobre a cupidez, a cobiça, né, a ganância, né, dessas pessoas que só visam o dinheiro, só buscam isso. Mas seguindo aqui, pessoal, tá, com o nosso texto. Assim, procura-se estabelecer uma outra noção, diferente de riqueza e da arte de adquirir bens. E com razão. É que a riqueza e a arte de adquirir bens, segundo a natureza, são muito diferentes do que vimos. Estas referem-se à administração da casa. Tá? Então, como eu disse, pessoal, em outras traduções vai aparecer, em vez de administração da casa, economia. Eu prefiro esta tradução da economia. Tá? Essa edição da Vega aqui, apesar de ser bilíngue, eu considero que ela tem problemas, e um dos problemas mais graves dessa tradução é exatamente a tradução da palavra economia para a administração da casa, a tradução literal. Né? Desculpa, perdão, pessoal. Mas que isso acaba trazendo dificuldades para entender o que Aristóteles quer dizer com economia e com ciência econômica. Tá? Então ele está falando aqui que a forma de adquirir riqueza e de adquirir bens segundo a natureza, para Aristóteles, elas se referem à economia, que aqui na edição da Vega, nesta parte, está aparecendo como administração da casa. A crematística comercial gera dinheiro, embora não de qualquer modo, mas por via de troca de bens. Tá? Então, dinheiro aqui que é gerado por meio das trocas. Tá? Olha a profundidade da análise que Aristóteles está fazendo aqui. Tá? Isso é coisa que, olha, quem se interessa por economia política e pelo marxismo tem que ler esta obra de Aristóteles, em especial esta parte aqui, né? Vai ajudar bastante a entender depois o Capital. E esta troca de bens, segue Aristóteles, parece que se refere ao dinheiro, devido a este ser meio e finalidade de troca. Então, nós vimos lá atrás que o dinheiro antes ele surge apenas como um meio, mas quando passar do tempo, o desenvolvimento das trocas, surge aí uma forma de troca, né, com o dinheiro, e que descobre-se meios de ganhar mais dinheiro, de acumular mais dinheiro, por meio dessas trocas. Né. Então aqui agora o dinheiro não é só mais meio, mas ele é a finalidade das trocas. Essa forma do comércio de retalho, da crematística. Né. Continua Aristóteles, a riqueza adveniente deste modo de adquirir bens é ilimitada.
Tal como a arte da medicina visa uma saúde limitada, todas as artes visam atingir o fim ilimitadamente, dado que se propõe alcançá-lo na sua extensão máxima, embora sejam limitadas quanto aos meios para alcançar este fim, visto que o fim é o limite de todas elas. Então, do mesmo modo, esta espécie de crematística não tem limite quanto ao fim, porque o fim é a riqueza nesta forma, a aquisição de bens. Por oposição a esse tipo de crematística, a arte de adquirir bens, que se encontra relacionada com a economia, tá? Vou traduzir aqui como economia, pessoal, que aqui está como administração da casa, né? A arte de adquirir bens que se relaciona com a economia tem um limite, pois a sua função não é a aquisição ilimitada de dinheiro. Então, essa passagem aqui do Aristóteles, ela é sensacional, tá? Porque é onde os liberais, então, não gostam. É a parte que eles não gostam, né? Que eles vão combater, né? Inclusive o próprio Adam Smith e o Ricardo vão tentar aqui tangiversar sobre este assunto, tá? Para fugir do ponto aqui. Bem, mas sigamos aqui, né? Então acho que ficou claro aqui como é que o Aristóteles, né, define o que é a crematística, como é que ela surge, né, com o surgimento do dinheiro e a sua diferença para a ciência econômica, né? Uma visa a autossuficiência, o necessário, e a crematística visa, além do necessário, a acumulação ilimitada de dinheiro. Tá? De certo modo, e o Aristóteles vai censurar isso aqui, tá? Já vai dizer isso logo à frente. Vamos lá. Vamos deixar que o Aristóteles diga, então. De certo modo, é evidente que toda riqueza deve ter necessariamente um limite, embora vejamos suceder o oposto. Então, veja, o Aristóteles acha que deve haver um limite para o acúmulo de riqueza, né? Mas ele diz, olha, infelizmente a gente vê acontecer o oposto. Tá? E ele segue, ó, todos os negociantes aumentam sem cessar a riqueza própria. A causa reside na afinidade entre os dois tipos de aquisição. É certo que ambas coincidem na utilização do mesmo meio, já que ambas recorrem à propriedade, embora não da mesma forma. Enquanto a forma doméstica da crematística persegue um fim distinto da acumulação de dinheiro, ou seja, a forma econômica, tá, da crematística, ela busca um fim distinto da acumulação de dinheiro, a crematística comercial procura a acumulação, donde alguns pensarem ser tal a função da economia. Essa tradução da Vega, pessoal, olha, eu queria ter pego outra, né? Mas eu sei que o pessoal se impressiona às vezes com a edição bilíngue, mas eu também fiz questão de trazer ela aqui para mostrar exatamente isso, tá? Que vocês vão ver a diferença que faz substituir aqui a administração da casa por economia, tá? Faz muita diferença na hora de interpretar aqui, ajuda bastante a entender. Ó, ali embaixo ele já usa o termo economia, né? Para não repetir, mas veja lá, ó. Onde alguns pensarem ser tal a função da economia e assim julgarem que esta acumulação é própria da tarefa da economia, acabando por concluir que é preciso manter e aumentar ilimitadamente a riqueza. Então, aos estudiosos de economia aí, eu sugiro aqui, ó, voltar lá no começo, em Aristóteles, para vocês aprenderem o básico, né, que é o conceito de economia. Né? E quem desenvolve, no meu modo de ver, de forma mais aprofundada este conceito, o nome desse sujeito chama-se Aristóteles. E depois, Karl Marx. Tá? Karl Marx também
vai defender essa concepção de economia em contraposição, né, à concepção de economia da política econômica, né, da economia política moderna, liberal, tá, que vai defender aí uma economia que vai visar aí a acumulação ilimitada de riqueza, de dinheiro, tá, e como se esta fosse a finalidade da ciência econômica. Tá? Não é. A finalidade da ciência econômica é a busca pela autossuficiência dos agentes econômicos. Tá? Em resumo. A causa dessa atitude, segundo Aristóteles, né, por que o pessoal quer buscar ilimitadamente acumular riqueza, né, ficar rico? Por que todo mundo quer ficar rico? Tá? O Aristóteles explica da seguinte maneira. Ó, a causa dessa atitude é a preocupação com o afã de viver, mas não com o bem viver. Sendo este apetite ilimitado, também desejam meios sem limites para o satisfazer. Os que assim visam a vida feliz procuram o que dá prazer ao corpo. E como os prazeres corporais parecem depender dos bens possuídos, centram toda a atividade em adquirir bens. Então o pessoal, né, quer ter uma vida de prazeres, sabe que para ter essa vida de prazeres precisa ter acesso a várias propriedades, a vários corpos, né, e o dinheiro é um meio que dá acesso, né, a esses corpos e bens, né, propriedades que dão prazer. Tá? Então o Aristóteles vai dizer que é problemática essa visão da vida feliz, onde se quer buscar então um excesso de prazer, e uma vez que quer se buscar o excesso de prazer, é preciso buscar também um excesso de dinheiro. Né? Quem quer viver uma vida de prazeres ilimitada, né, acaba buscando então acumular também de maneira ilimitada, tá, fortuna e dinheiro. Tá? Uma vez que o dinheiro, depois de criado, né, e tomado o papel determinante que ele acaba assumindo, nas trocas ele é quem adquire qualquer bem. Né? Pois bem, o segundo tipo de aquisição de bens surgiu por causa disto. Ao perseguir o prazer em excesso, procuram também o que lhes pode proporcionar tal prazer. Se não pode alcançá-lo por meio da crematística, tentam fazê-lo por outros meios, usando todas as suas faculdades de uma maneira contrária à natureza, né? E também, às vezes, contrária à razão. Tá? Então o cara vai buscar de outra maneira satisfazer os seus prazeres, já que ele não vai conseguir por meio da crematística. Tá? Não é função da coragem produzir riquezas, mas sim confiança. Nem tampouco produzir riquezas é função de um general ou de um médico, mas antes alcançar a vitória, no caso do general, e a saúde, no caso do médico, respectivamente. Ainda assim, alguns transformam isto tudo numa questão de dinheiro, como se o dinheiro fosse o fim de tudo e tudo tivesse que se orientar para tal fim. Olha a porrada que o Aristóteles dá, então, nessas pessoas que fazem tudo uma questão de negócios, tudo uma questão de dinheiro, né? Então, quando o médico trata o seu trabalho como uma questão de dinheiro, o general ou qualquer outra profissão, tá, aquilo que deveria ser a finalidade, né, da medicina, da arte da guerra, né, da estratégia militar, enfim, de qualquer outra profissão, deixa de ser um fim e passa a ser o dinheiro. O dinheiro, então, corrompe aqui, segundo Aristóteles, várias profissões, né? Então, que não vão exercer bem a sua profissão porque a finalidade deixou de ser aquilo que era, né? Passou a ser o dinheiro. Tá? Então, o médico que só visa dinheiro, né, não vai cuidar bem da saúde das pessoas, a saúde é secundária. Tá? O general também, que só visa dinheiro, não vai defender bem o seu país porque isso é secundário. Tá?
Então, o dinheiro assume a prioridade, se torna meio, se torna fim, né? E aí falta tudo para todos, né? Tudo é corrompido, tá? É desvirtuado, né? A profissão do médico se desvirtua, a do general, né? E etc. Né? Todas as profissões se desvirtuam porque deixam de buscar o fim para qual elas existem, né? E quando elas colocam o dinheiro como fim. Bem, concluindo aqui então, discutimos até agora, diz o Aristóteles, a aquisição desnecessária de bens, que é a crematística, dizendo em que consiste e a razão por que dela carecemos. Quanto à aquisição necessária e conforme, né, a natureza, né, mostramos que é algo de diferente e que pertence, por natureza, à arte de administrar a casa, e que eu gostaria de traduzir aqui como a ciência econômica, relacionada com alimentação e, em outras traduções, vocês vão encontrar aí autossuficiência, que se relaciona com a autossuficiência. Tá? Não sendo esta ilimitada, como aquela, né, como a crematística, mas possuindo um limite. Tá? Então aqui, para o desagrado dos liberais, Aristóteles põe limites, né, à aquisição ilimitada de riqueza, né, defende aqui que se coloque limites na aquisição ilimitada de riqueza e dessas relações de troca, né, que levam a isso. Tá? Então, para um liberal, né, o Aristóteles já acabaria aqui, estaria propondo aqui uma intervenção, né, no livre mercado, e eles não concordam, evidentemente, né, não concordam com esta parte aqui da obra de Aristóteles, mas nós queremos deixar bem claro aqui que concordamos, tá? Fechamos em número e grau aqui com Aristóteles nessa sua análise, né? No capítulo 10, o Aristóteles, né, fala novamente de outra crematística aqui, que seria a prática da usura, tá? Que é uma outra forma de adquirir bens, né, propriedade, diz ele. Tá? Eu vou ler aqui só, então, uma única passagem que eu grifei, não o ponto inteiro do capítulo 10, né? Que a gente acabou de terminar de ler o capítulo 9 inteiro, né? Então vamos agora para esta parte do capítulo 10 para ver como que o Aristóteles vai criticar, né, a crematística e o ganho a juro. Diz Aristóteles, lá na página 85 para 86 da edição da Vega, né, a arte de adquirir bens, conforme dissemos, tem duas formas. Uma mercantil e a outra doméstica ou econômica. Tá? Esta última é necessária e recomendável, enquanto a primeira, tá, a mercantil, é censurável, devido a não estar de acordo com a natureza, por ser praticada por uns a expensas de outros. Olha só o Aristóteles aqui denunciando e censurando a exploração, né? Porque o que Aristóteles está fazendo aqui é criticar a exploração que existia, né? Pessoas que ganhavam dinheiro, né, passavam as outras pessoas para trás aí com essas tramóias e artimanhas, né? Com o dinheiro durante as relações de troca. O Aristóteles está chamando a atenção, né, para essa questão. Com muito mais razão, se detesta a prática de cobrar juros, porque nela o ganho resulta do dinheiro propriamente dito, e não da finalidade para o qual o dinheiro foi instituído. Ora, diz Aristóteles, o dinheiro foi instituído para a troca, enquanto o juro multiplica a quantidade do próprio dinheiro. É esta a origem do termo juro.
Os seres gerados assemelham-se aos seus progenitores. E o juro é dinheiro nascido do dinheiro, de linha, né? Para uma linguagem marxista aqui, né? O dinheiro nascendo dele mesmo, tá? Sem troca, tá? Sem relações de troca, no caso, né? Assim, dentre todos os modos de adquirir bens, este é o mais contrário à natureza. Olha só, hein? Os banqueiros não gostam desta passagem de Aristóteles, tá, pessoal? Nem os banqueiros, nem os liberais, essa galera aí dos bitcoins, né, que está surgindo agora aí, os nostalgistas aí do anarcocapitalismo misiano, tá? Não gostam dessa passagem, né? Mas a gente gosta de trazer aqui e esclarecer, né, quem são esses filósofos aí importantes da história da humanidade que foram desvirtuados muitas vezes aí pelos seus leitores, tá? Os liberais são uns que desvirtuaram muito da obra de Aristóteles, tá? Tanto da sua política como da sua ética, né? E aí, só para a gente concluir aqui, então agora teria o capítulo 11, mas a gente já antecipou, né, lendo lá a historinha do Tales e o seu conflito com os homens de negócios lá em Mileto, né? Então o capítulo 11 ali vai falar dessa aquisição da prática do monopólio, que é aquilo que o Tales faz, né, com as terras ali, para alugá-las depois durante uma época propícia para se plantar azeitonas, né? Mas olha o que diz o Aristóteles aqui no primeiro capítulo, né? Na primeira passagem desse capítulo 11, né? Dos diferentes modos de aquisição, a prática do monopólio, né? Que o estudo de todas essas disciplinas convém ao homem livre. Então fica a dica aí, pessoal, para vocês que se consideram pessoas livres, né, e estudarem estas questões e estas práticas da crematística, assim como buscar fazer como Aristóteles aqui, né, buscar combater esta prática, né. E eu acho que o Marx entendeu bem aqui a proposta de Aristóteles e a sua análise econômica, né, diferente dos liberais que distorceram aí muita coisa do que Aristóteles escreveu e defendeu. Bem, sigamos então adiante aqui na nossa aula, que vai longe, pessoal, tá? Desculpe, tinha previsto aí 1 hora de aula, mas essa, como é a primeira, né, e do primeiro livro ainda, que a gente considera aqui um dos mais importantes, né, desta obra, que precisa ficar tudo bem claro aqui para a gente entender o que vem a seguir, tá? Então a gente vai acabar se estendendo um pouco aqui na nossa aula, ok? Se você estiver cansado, você pode estar parando o vídeo e assistindo depois com mais calma cada parte. Beleza? Então sigamos em frente.